Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com a Raquel Petroni, que é terapeuta ocupacional, com formação em desenvolvimento infantil e integração sensorial. Então já está aí há mais de 20 anos trabalhando nessa área. E a ideia com você, Raquel, é discutir um pouco a respeito da integração sensorial no transtorno do espectro autista, que é, vamos dizer, uma das terapias, vamos dizer, mais indicadas e recomendadas no tratamento dentro de uma abordagem mais ampla aí dos pacientes com TEA, né? Então, primeiramente, bem-vinda, obrigada pela sua disponibilidade, espero que a gente aproveite essa discussão aqui. Obrigada, doutor João, pelo convite, obrigada pela confiança, pela parceria nesse projeto. A terapia de integração sensorial, realmente, cada vez mais, as evidências estão muito fortes e robustas em relação à intervenção, como uma das intervenções carro-chefe aí para o transtorno do espectro do autismo. É um prazer estar falando um pouquinho mais sobre isso com você. Ótimo. Bom, assim, acho que a maioria das pessoas entendem que é a sensibilidade, os sentidos, né? Agora, o processamento sensorial é algo um pouco mais complexo, né? O que seria o processamento sensorial? Bom, é como você falou, né? Os sentidos a gente conhece desde a escola, aqueles 5 sentidos, visão, audição, paladar, tato, né? E os sentidos, eles são a porta de entrada das informações do mundo. As informações sensoriais nos chegam pela leitura desses sentidos, o que a gente chama sistemas sensoriais. E aí nós temos esses 5 que a gente já aprendeu desde criança, e a gente tem mais 3 sistemas que são de participação muito significativa nesse processamento, que além da visão, audição, paladar, gustação e tato, a gente tem o sistema vestibular, o sistema proprioceptivo e o sistema interoceptivo, né? Então, cada sistema desse vai estar sendo responsável por um tipo de leitura de informação. E quando essas informações chegam no nosso cérebro, elas nunca chegam isoladas, elas se integram, né? Por isso esse nome, integração sensorial. Elas se integram a outras informações de outros sistemas, e aí acontece o que você falou, que é o processamento, né? A leitura dessas informações de forma integrada e coletiva, né? Então, alguém, né, que nos esbarra, que nos toca, a gente sente o tato, sente a pressão, que a propriocepção também nos dá essa leitura, e a gente olha, dirige o olhar, e nós ouvimos o que foi que aconteceu. Então, aí tem uma série de sistemas e de informações envolvidas, né, fazendo o processamento dessa leitura para que eu dê uma resposta, né, uma reação adequada àquela informação. Então, esse é o processamento sensorial. O processamento sensorial é o conjunto de informações que nos chegam por esses sistemas, por essas vias, e o processamento, a leitura, interpretação, discriminação deles. Ótimo. Então vamos só para pegar um exemplo para acho que ficar um pouco mais claro em relação a isso. Vamos pegar, por exemplo, a audição, né? Então algumas pessoas podem ter um déficit auditivo por um problema na orelha, né? Um problema no ouvido interno. Então elas não conseguem captar os sons que vêm do ambiente, né? Uhum. Quando a gente fala em processamento sensorial, essa pessoa ela recebe esse estímulo é enviado para o cérebro, né? Mas ali tem algum problema em relação a isso. Na verdade, aí quando a gente fala de um déficit de acuidade auditiva, né, a gente está aí falando de algo de base já estrutural, né? O que a gente pode ter é uma diferença no processamento dessa informação, né? E a gente tem crianças, principalmente a gente vendo no espectro do autismo, que tem uma maior sensibilidade auditiva, então se incomodam mais do que outras pessoas com sons, com ruídos altos, né, com tipos de sons. Então, assim, todos nós temos o nosso próprio processamento sensorial. Essa é uma característica muito única, é quase, né, como ali um código genético. Então, se a gente parar para pensar, nós temos preferências sensoriais, algumas sensibilidades sensoriais, algumas
prazeres sensoriais maior de querer movimento ou não, isso é inerente a todos nós, né? E quando é que isso se torna terapêutico, né? Quando é que isso torna-se um problema? Quando dentro de uma faixa ali de normalidade, onde eu posso gostar mais desse estímulo, menos desse, ser mais tolerante para um, ser menos para outro, quando isso sai dessa faixa para cima ou para baixo, né? O que gera uma hipersensibilidade àquele estímulo, ou lá para baixo, uma hipossensibilidade, e eu demoro a processar, a receber esse estímulo, né? Então, geralmente, quando a gente sai dessa faixa só de preferência sensorial e a gente vai para uma zona que eu já sou muito sensível, eu já sou pouquíssimo sensível, a gente tem impactos e prejuízos, né? Como no caso da audição. A criança que tem uma hipersensibilidade auditiva, ela vai começar a ter problemas de participação social, está num shopping, numa festa, aí problemas de aprendizagem, está na escola, o ruído da escola, né? Aquele ruído incomoda, desorganiza, tira a atenção do aprendizado. Então, aí é o que a gente chama que vem os prejuízos, né? Os impactos funcionais no cotidiano. Ótimo. Quando a gente está aqui discutindo, conversando, né? Eu estou também com um ruído aqui no fundo, então a gente tem um pouco o barulho do trânsito que está chegando aqui pela janela, ou tem uma obra aqui perto que também, assim, se você prestar atenção, você vai ver que tem um barulho aqui, né? Mas são barulhos que, para mim, eu não estou nem percebendo muito. De alguma forma, o cérebro ele acaba filtrando e permitindo que eu tenha atenção no que você está falando aqui, né? Isso. Essa dificuldade, vamos dizer, essa filtração dos estímulos, isso também costuma ser afetado pelo TEA? Sim, muitas vezes isso acontece, né? Como você falou, a gente tem ruídos de fundo, mas o nosso cérebro consegue manter um nível de alerta adequado para deixar isso em segundo plano e focar aqui, né, na nossa conversa. Isso tem muito a ver com o primeiro ponto da integração sensorial, que é o nível de alerta, né? O nível de alerta é nosso grau de excitabilidade diante de cada estímulo desse, né? Você tem aqui um ruído de fundo, você consegue deixá-lo em segundo plano, isso não te desorganizar, né? Para algumas crianças que têm esse nível de alerta mais alterado, um ruído lá no fundo tira a atenção, fica virando, fica olhando, fica mais agitado. Se for um ruído alto, pode realmente assustar, incomodar, desencadear outras reações, né? Então, o nível de alerta é esse grau mesmo, né, de resposta que a gente vai dar para esses estímulos, como a gente consegue lidar com eles, né? Em relação, por exemplo, ao toque, que também é a sensibilidade tátil também é uma característica presente em algumas das crianças, né, com TEA, com um significativo número. Então, às vezes, uma etiqueta de uma roupa, um toque, uma textura, aquilo tem, para aquela criança, uma conotação muito mais desconfortável, muito mais aversiva, muito mais agressiva, sabe? Então, a leitura neurológica mesmo daquele estímulo, ela é diferente, né? Ela faz uma leitura de desconforto muito maior, né? Então, a gente vai ver aí crianças que vão ter queixas ligadas a questões do cotidiano que envolvem o tato, cortar o cabelo, cortar a unha, tomar banho, lavar o rosto, lavar o nariz, escovação de dente, né? Então, tem muitas questões no cotidiano de uma criança, de todos nós, que envolvem o sistema tátil, né? Que envolvem essas sensações que englobam o toque. Então, para essa criança, ela vai fazer uma leitura maior, né? Com mais desconforto. Isso é muito desorganizador no dia a dia, porque
né? Como eu falei, o exemplo do toque. Se eu estou andando aqui, alguém me dá assim, uma cutucadinha, me chama, eu olho, né? Eu modulo a minha resposta de forma adequada, né? Às vezes, para uma pessoa que tem uma hipersensibilidade, ela já se vira dando um grito, tomando um susto, ou se puxando, né? Se defendendo, porque a leitura do corpo dela para aquele toque é amplificada, né? É distorcida. Então, isso daí no cotidiano é bem impactante. Ótimo. Bom, você já deu aqui dois exemplos, da sensibilidade ao som. Então vamos pegar aquela criança que na educação física não se incomoda com o professor gritando, usando um apito, ou com fogos de artifício, enfim, coisa assim. E outro de aumento da sensibilidade ao toque. Mas também tem situações em que esses estímulos estão hipoativos, né? Então seria Sim. uma hipossensibilidade, uma falta de sensibilidade. Você teria algum exemplos disso, de que situações que a gente vai pensar nisso no TEA? Uhum. Uhum. Bom, doutor João, as disfunções de integração sensorial, né, quando elas saem dessa faixa aí, que é só uma zona de preferência e começa a afetar, elas são de duas ordens. Elas são da ordem da modulação e da ordem da discriminação, né? A modulação é a leitura de intensidade que eu dou para aquele estímulo, né? O quão aquele estímulo é excitatório ou não. É uma medida mais de intensidade. Já a discriminação é uma medida de qualidade, né, de informação adicional, de característica daquele estímulo, né? Então, as desordens de modulação, elas são ligadas ao tato, né, que eu posso ter aí a defensividade tátil, que é uma hipersensibilidade tátil, e eu posso ter também desordens ligadas ao sistema vestibular, que é a chamada insegurança gravitacional e a aversão ao movimento, né? Então, aquelas crianças que realmente têm bastante mal... Essas duas reações, essas duas disfunções, elas chegam a ter reações autonômicas, né? Da criança realmente ficar com mal-estar diante daqueles estímulos, né? Aquela coisa do medo de altura no sentido de suar, ter taquicardia, palidez, né? De realmente ter uma negação para aquele estímulo que é muito forte. Já as desordens de discriminação, elas geralmente vão acontecer quando existem essa hipossensibilidade, ou seja, eu tenho respostas pouco consistentes, respostas pobres, e aí eu tenho uma pobre discriminação daquele estímulo, né? Então, um exemplo, a integração dos sistemas vestibular e proprioceptivo, por exemplo, ela nos dá a habilidade de controle postural, né? O controle postural a gente usa o tempo todo, quando a gente anda, se mantém sentado, quando a gente faz transições, né, de postura de um lugar para outro. E o controle postural é como se fosse ali uma informaçãozinha proprioceptiva e vestibular dizendo, né, retifica, contrai, se mantém, se encosta, desencosta, né, tá o tempo todo nos gerando essas informações ali inconscientes. As crianças que têm uma pobre discriminação, um pobre processamento proprioceptivo e vestibular, ela geralmente tem um impacto de controle postural. Então, aquela criança que desaba na cadeira, né, tropeça muito, cai, né, as habilidades motoras acabam por ser impactadas, porque o produto final desse processamento ele não consegue acontecer com sucesso, né? Então, aquela criança que está na sala de aula e está sempre derruba o lápis, aí vai se sentar, cai da cadeira, e os ajustes posturais são muito pobres e ficam, né, parecendo que essa criança está sempre mais desastrada, desajeitada, desorganizada, né? E aí isso também, apesar dela não ter aquela reatividade dos problemas de modulação, ela tem de outra ordem a pobre leitura dessas informações do meio, deixando ela, né, com uma interação com esse meio de menor qualidade. Então, a gente vai ver nessas questões de controle postural, né? A gente também vai ter a pobre discriminação tátil, né? A pobre discriminação tátil, o tato, ele é um sistema
que ele é base fundamental para as habilidades de motricidade fina, né? Então, por exemplo, quando a gente vai colocar uma linha numa agulha, quando a gente vai abotoar um botão de uma roupa, quando a gente vai manusear um talher, tudo isso a gente está usando a precisão e as habilidades que são base do tato, né? Então, a criança que tem uma pobre discriminação tátil, né, que ela pega um objeto e ela não tem uma informação precisa, se ele é duro, mole, pesado, leve, se ele é áspero, né? Ela vai fazendo um repertório dessas informações muito de baixa qualidade. E aí, no dia a dia, a interação dela com os objetos também acaba sendo pobre, né? Então, a gente vai ver aí crianças que vão ter dificuldades nesses produtos finais do tato, como vestuário, se vestir, alimentação, cuidados pessoais, pentear, né, banho, todas essas atividades do cotidiano acabam sendo impactadas, né? Eu costumo dizer muito, assim, para a gente entender o que é a pobre discriminação tátil, por exemplo, se você vai procurar uma coisa na sua bolsa, numa mala, numa bolsa, você consegue procurar sem olhar. Quem localiza para você é o tato, né? A gente vai procurar a chave dentro de uma bolsa, a gente bota a mão ali e o tato nos diz que aquilo ali é a chave, né? Ali é o próprio exemplo da discriminação tátil eficaz. Uma criança com pobre discriminação tátil é como se ela tivesse com uma luva, fazendo isso de luva. Ela põe uma luva bem felpuda e vai procurar uma coisa pequena. A informação não chega, é mais difícil, ela demora mais, né? E aí ela acaba não conseguindo, né, trazer o resultado final. Legal. Uma outra exemplo que a gente poderia dar, quer dizer, quando pessoas que não têm o transtorno, você dorme em cima do braço, ele fica aquele braço meio formigando, você fica sem conseguir me sentir as coisas, mexer um pouco, é mais ou menos a mesma sensação ali que essa criança pode ter. Não é a nível assim, né, estrutural, mas é nesse nível de qualidade, né, de discriminativa, assim. Ótimo. Bom, além dos sentidos habituais que a gente está discutindo, o sistema sensitivo ele ajuda também no funcionamento de diversas outras funções corporais, né? Então, por exemplo, quando a gente vai no banheiro, a sensação de que a gente precisa urinar ou evacuar, ela está ligada ao sistema sensitivo, né? Quer dizer, de que a bexiga está cheia, Sim. por exemplo, né? A mesma coisa em relação à fome, quer dizer, a sensação de fome, no fundo, é uma informação que vem do sistema sensitivo, né? É uma interpretação de um estímulo sensitivo, né? Isso também estaria afetado no transtorno autista? Sim, sim. Quando a gente fala nos 8 sistemas sensoriais que a integração sensorial compete, né, coordena, a gente vem falar de visão, que é os estímulos que entram pela nossa via visual, audição pela via auditiva, gustação e olfato, né, que é sabores e cheiros, odores, o tato, que são essas informações de toque, né, de pressão também. E aí a gente vem para a propriocepção. A propriocepção é o estímulo que vai nos dar as informações de força, pressão, essa interação dinâmica com o mundo. O sistema vestibular, relacionado à questão de movimento de cabeça, de equilíbrio, coordenação dos movimentos dos olhos. E aí esse 8º sistema, que foi o mais recentemente aprofundado nos estudos, é o sistema interoceptivo, que engloba justamente esses exemplos que você deu, né? A leitura das nossas sensações internas, porque quando a gente fala de visão, de audição, de gustação, de olfato, a gente está falando muito de informações que vêm de fora, né? O que eu vejo, o que eu ouço, o que eu cheiro, o movimento, a gente está falando de muitas informações de fora. E começou-se a estudar de forma mais profunda as informações que vêm de dentro, que são a leitura interna mesmo do nosso corpo, né? Os sinais de fome e saciedade,
os sinais de necessidade de banheiro, as nossas sensações mesmo internas. E esse sistema, ele, no último Congresso Internacional de Integração Sensorial, que teve no ano passado, muitos trabalhos, muitos estudos avançando, né, nessa área, inclusive com adultos, né? Adultos que hoje têm prejuízos sociais, prejuízos no cotidiano, e que vão vendo que realmente essas questões de sistema interoceptivo têm alterações, né? Então, ele é um sistema que ele é uma base de formação desse nosso eu biológico, né? Quem eu sou, como é que eu me sinto, o que é que eu gosto, como é que eu reajo, né? Esse autoconhecimento das minhas funções, como é que elas acontecem, né? É um sistema que os estudos mostram que está ligado, inclusive, à intuição, à percepção, à melhor tomada de decisões, né? Porque eu tenho a intuição, ela não deixa de ser uma leitura interna precisa, né? Eu sei o que é que aquilo ali está me provocando, pode me provocar, eu sei antecipar algumas sensações, isso tem a ver com a intuição, né? Então, se tem estudos, inclusive, trazendo essa relação, né? De fracasso, sucesso, de melhores tomadas de decisão, de engajamento social ligadas a essa percepção interoceptiva, né? Então, a gente vê pessoas, e até crianças mesmo, né? Você falou do exemplo no autismo, que tem essa leitura não tão precisa. Então, às vezes não sabe dizer que está com fome. Aí se desorganiza, chora, está irritado, mas não tem uma leitura precisa que é porque está com fome, é porque está com sede, né? Ou realmente, às vezes, o processo do desfraude, ele atrasa, ele fica mais difícil, porque a própria mensuração dessa percepção de preciso ir ao banheiro, minha bexiga está cheia, meu intestino está aqui querendo funcionar, ela não é precisa, né? Ela é de baixa qualidade. Então, isso daí impacta severamente no processo do desfraude, por exemplo, que a gente vê no autismo. Legal. Bom, então assim, essa criança ela pode não estar tendo essa percepção de que ela precisa ir no banheiro, ela só percebe que tem algum desconforto e não entende aquele desconforto, fica agitada, fica, enfim, né? Agora, aí gera uma dificuldade na interpretação, no entendimento desses problemas, porque, vamos dizer, outras características do transtorno do espectro autista também podem dar alguma queixa semelhante. Então, vamos pegar um dos critérios até diagnósticos do TEA, é justamente os déficits de comunicação, né? Então, aquela criança ela pode estar tendo uma percepção adequada de que ela quer ir no banheiro, só que ela não consegue comunicar aquilo ou passar essa informação para ele. Como é que você diferencia isso na prática clínica? Uhum. Por isso que é importante essa criança ter um suporte de equipe de profissionais, porque se essa criança tem questões de comunicação, né, o apoio do fonoaudiólogo vai ser fundamental para desenvolver estratégias alternativas e aumentativas de comunicação, né, como o PECS, por exemplo, que o PECS é um sistema de imagens pictografadas que a criança consegue, né, apontar e dizer aquelas ações ou aquelas situações, né? Então, a gente vai saber se a criança, o nível cognitivo, o nível intelectual, se ela é uma criança de nível de suporte 1, 2 ou 3, a gente vai aumentar o suporte dela para que ela consiga dizer, né, e manifestar essas questões. Então, se a gente tem aí uma criança que comunica, que interage dentro de um nível 1, por exemplo, mas ela não consegue concluir o processo do desfraude, a gente pode estar pensando mais numa questão de processamento sensorial. Se a gente tem uma criança com nível 3, uma criança não verbal, uma criança com mais problemas de regulação, e, enfim, aí a gente pode estar pensando num espectro maior, né, de possibilidades. É uma avaliação muito individualizada, né? É uma questão muito individualizada
E é muito difícil, principalmente no espectro, a gente atribuir, né, a um fator único as questões, as dificuldades. Principalmente porque eu costumo ver muito, doutor João, assim, nós temos questões, às vezes, sensorial de base, mas essas questões sensoriais, elas vão com a rotina se enrijecendo, trazendo, levando mais para uma questão mais comportamental, né? A criança funciona daquele jeito e aí ela começa a ficar com mais rigidez, inflexibilidade, com mais rituais para atender aquele funcionamento, né? Isso é muito comum, né? Gosta de uma marca de comida, de alimento exclusiva, ou gosta de uma única toalha ou um único lençol, né? Uma criança que possa ter uma questão de sensibilidade tátil. Ela tem algumas roupas ou alguns tecidos que incomodam mais a ela. O que é natural ela fazer? Gostar só das mesmas, né? E aí ela fica mais ritualizada, mais inflexível em fazer essas mudanças na rotina. Então, assim, é muito difícil a gente chegar a um ponto e dizer, é só sensorial. É um sensorial que ganhou também uma camada comportamental, né? De rigidez. Então, isso acaba influenciando muito, assim, né? Quando a gente vê uma criança que tem essas questões, geralmente ela tem de várias ordens, né? Tem uma base ali, mas outras questões ali foram se somando. Ótimo. Ainda na mesma linha, você já entrou um pouco nesse assunto que é da seletividade alimentar. Então, a seletividade alimentar é um problema muito comum no TEA, né? E podem ter diferentes explicações para isso. Aí a gente está falando não só da escolha de alimentos específicos, mas muitas vezes a criança ela quer o mesmo alimento, quer na mesma temperatura, quer na mesma textura. Por exemplo, você não vai alternar um bife com uma carne moída, não, ela quer sempre a mesma textura de alimento, mesmo a batata, não, tem que ser a batata, o purê de batata, ou tem que ser a batata, enfim, de uma outra forma, que é sempre a mesma coisa, né? Isso pode estar associado a um problema sensorial, ou seja, a percepção que ela tem com aquela textura do alimento, né? Mas pode também estar associado a essa rigidez comportamental, né, que é comum no TEA, né? Do ponto de vista dessa parte sensorial da TO, como é que você avalia essa situação, por exemplo, de seletividade alimentar? Uhum. Bom, essa seletividade alimentar também é uma queixa que aparece com frequência, né, no transtorno do espectro do autismo. Como você bem falou, muitas vezes, inicialmente de uma ordem sensorial, mas isso vai também se somando à rigidez. A gente sabe que no autismo a previsibilidade, a rotina, a repetição, ela é algo que estrutura muitas crianças, é estruturante para muitas crianças, e a gente sabe que rotina e previsibilidade é importante para todos nós, mas isso, quando é quebrado no autismo, se torna mais difícil, né? Então, a gente tem que fazer aí esse manejo. As questões de seletividade, quando elas são de ordem sensorial, geralmente elas podem ser, né? Por essa sensibilidade às consistências, às texturas, né? É uma sensibilidade maior, como se aquilo que é gelado ou quente ou cremoso tivesse uma informação maior do que é. Então, a criança encontra ali qual é o padrão de alimento que ela tolera, que ela dá conta, e ela quer repetir naturalmente aquilo. Elas também podem ser de ordem da praxis. A praxis, né, é a ação motora que vem anteriormente com um planejamento, né? Então, comer é um ato motor. Quando a gente coloca a comida na boca, a gente planeja inconscientemente esses movimentos. Quando mastigo para um lado, jogo para o outro, movimento de língua. Existe toda uma ação motora coordenada nesse ato da alimentação. E quando eu trago novas texturas, novas consistências, novos tamanhos de alimento, eu exijo bastante dessa praxis oral, porque eu tenho que fazer ajustes na forma que eu vou mastigar e tal. E essas questões de praxis hoje, elas também são
muito levantadas no TEA, né? Antigamente, inclusive é um dos critérios do DSM-5, a desmodulação sensorial. Se atribuía todas as dificuldades sensoriais às questões de modulação, de reatividade, de sensibilidade. Mas a gente tem aí no outro lado, quando eu falei das questões de discriminação, a praxis está dentro dessa questão de discriminação. É uma discriminação das informações daquele alimento, no caso da oral, né? Daquele alimento que vão precisar de ações coordenadas, né? Então, as crianças também com TEA, elas têm muitas dificuldades de praxis, e essa praxis também vem para essa questão oral, que envolve a alimentação. Então, para essa criança, é muito difícil essa variação motora do alimento. De eu comer um biscoito, que tem um tamanho, uma consistência já que eu conheço, e de eu ir para uma maçã, morder uma maçã. Morder uma maçã requer um ajuste motor bem complexo, né? Então, fazer essas variações. Então, a criança, ela fica querendo estar, né, naquele caminho motor que ela já conhece, que ela já memorizou, que aquele alimento ali vai exigir dela. Então, por isso que elas ficam mais rígidas, inclusive até em mudar de utensílio, mudar de garrafinha, mudar de copo, né, mudar de talher. E aí o que eu aconselho muito para as famílias, né, antes de querer aumentar e ampliar o leque de alimentos, começa fazendo pequenas mudanças nessa rotina, né, nesse background, assim, né? Então, muda de copo, muda de prato, muda de lugar que come, para que a criança tenha essas pequenas quebras, né? E essas flexibilizações, e depois ela consiga transferir isso para um alimento, né? As crianças com TEA, elas são muito visuais, né? Então, elas ficam, às vezes, elas memorizam a marca do biscoito pelo rótulo, né? A imagem daquele alimento, do iogurte, de qualquer coisa, principalmente quando é industrializada. E eu recomendo muito que desvincule, né, o rótulo, o alimento industrializado da hora da alimentação. O que é isso? Eu vou comer um biscoito, é diferente comer no pacote, com a embalagem, e tirar do pacote, colocar num potinho e comer sem ver a embalagem, né? Aquilo ali não reforça, quando eu estou sem a embalagem, eu não fico reforçando visualmente que é aquele ali que eu tenho que comer, né? Então, a gente vai aí fazendo umas pequenas quebras dessa rigidez, e que isso, em algum momento, vai ajudar a gente a ampliar a alimentação em si. Que às vezes um erro é já querer chegar direto mudando os alimentos, acrescentando alimentos, né? E a gente pode, antes de acrescentar alimentos, imprimir pequenas mudanças nos alimentos que a criança já come, né? Por exemplo, a batata, só come batata em tirinha, tipo batata frita em tirinha. Vamos fazer em cubinho, vamos fazer em rodela, é a mesma batata, mas eu já estou imprimindo aí alguma mudança, né, que vai convocar aí a praxis da criança. Ótimo. Bom, acho que deu para entender um pouco já o que é o processamento sensorial, quais são as queixas que a gente costuma ver no TEA relacionado aos problemas de integração sensorial, né? Agora, queria entrar propriamente dito na intervenção, né? Ah, a integração sensorial foi muito estudada e descrita por um profissional que é o Jean Ayres, né? E atualmente se fala muito na integração sensorial de Ayres, que foi, de alguma forma, descrita por ele. O que seria isso? Bom, a integração sensorial, ela é um processo neurológico que acontece no cérebro, ela é comum a todos nós, todos os profissionais que lidam com saúde, com educação, podem e devem saber, né? O que é esse processamento. Esse conjunto de 8 sistemas de informações sensoriais que se encontram no cérebro, se integram e são processados, né? Mas Jean Ayres foi uma terapeuta ocupacional americana que, primeiramente, relacionou as dificuldades desse processamento com queixas funcionais, né? Com demandas que apareciam no cotidiano, com dificuldades que essas crianças traziam.
né? E aí ela que fez também todo o estudo dos padrões de disfunção, essas disfunções de modulação, de discriminação. Ela que elaborou protocolo padrão ouro, ela que criou o CIPT, que é um dos protocolos padrão ouro. Hoje a gente já tem agora o EASY, que é uma reformulada do CIPT, mais ou menos, de discípulas dela. Então, assim, ela que fez todo esse processo, né, de entender quais eram as demandas que as dificuldades nesse processamento acarretavam, né, e como abordar e como intervir, né? Então, quando a gente fala, e aí uma coisa muito importante também, né, que ela fez a medida de fidelidade. A medida de fidelidade é um conjunto de 10 postulados que eles têm que estar presentes para que a gente esteja falando que está fazendo uma terapia de integração sensorial, né? Hoje, banalizou um pouco, né? Você bota um balanço numa sala, a criança sentou, está fazendo integração sensorial. Pegou numa textura, brincou com uma textura, aquilo é integração sensorial. E não é, né? Estimulação sensorial é diferente de terapia de integração sensorial. Eu posso oferecer estímulos sensoriais na sessão, qualquer profissional pode. Se eu for para a praia andar na areia, se eu correr, eu estou recebendo estímulos sensoriais, né? Mas usar isso de forma baseada na terapia de integração sensorial de Ayres não é, né? Um dos postulados dela, por exemplo, é que dentro da sessão a gente tem que ter pelo menos 3 estímulos e o tripé principal é tato, propriocepção e vestibular. Esses 3 sistemas estarem em conjuntos dentro da atividade proposta e da sessão, né? Então, a gente tem aí uma gama de detalhes e de especificações e de certificações para, de fato, estar fazendo a terapia, né? E a intervenção baseada na terapia de integração sensorial de Ayres é baseada na avaliação. A gente tem a avaliação não estruturada, que são as observações que a gente segue, né? Temos as avaliações... Raquel, eu vou chegar nisso aí já, mas só para deixar bem claro por que dessa pergunta que eu fiz, né? Porque muitas vezes a gente vê justamente isso, a gente vê profissionais, não, a gente faz a integração sensorial, a gente faz o trabalho esse tipo de trabalho, né? Mas essa banalização que você está dizendo. E o que eu queria chamar a atenção, primeiro, é que no caso da integração sensorial de Ayres, ela é de fato um programa muito mais estruturado e que vamos dizer, o padrão ouro quando a gente fala internacionalmente em integração sensorial, né? Ou seja, seria um trabalho mais estruturado e, de fato, para a pessoa falar que ela faz a integração sensorial de Ayres, ela precisa ter um registro, ela precisa ter uma formação específica, precisa passar por uma certificação para isso. Isso. Ela tem que passar por formações, né? Existem formações interessantes, robustas, antes da certificação, mas a certificação é realmente a formação mais significativa, né, e que gera um número de registro, né, assim como a gente, os médicos têm um QRE, algo desse tipo, a gente tem um número de registro também, né, então é importante as famílias se certificarem mesmo, né, dos profissionais que estão buscando, se tem as qualificações, e você falou agora, né, da terapia de integração sensorial de Ayres a nível mundial, universal. E eu lembrei, recentemente, eu fui agora no começo de novembro, eu fiz um intensivo, uma imersão de uma clínica de integração sensorial em Barcelona. E uma das coisas que me chamou muita atenção é a gente ver como a terapia ela é universal e robusta. Como a teoria da integração sensorial de Ayres, ela é universal e robusta, porque você é capaz de aplicá-la em qualquer outro lugar do mundo, independente do idioma, independente porque se você usar realmente a medida de fidelidade, você usar todas aquelas premissas, né, que Jim Ayres colocou. Então, realmente, assim, eu vi ali a olhos vistos como, né, é uma intervenção robusta e universal. Ótimo. Bom, eu sou ortopedista de formação, atuo muito com essa cirurgia de joelho, por exemplo. Então,
seria mais ou menos a mesma coisa. A gente pode ter uma pessoa que é um ortopedista, ou até um médico, teoricamente, tem a habilitação e pode fazer uma cirurgia de joelho, né? Agora, para ele falar que é um especialista em joelho, ele precisa ter uma certificação específica, né? E aí, enfim, precisa de fato falar, olha, não, eu tenho essa certificação. Seria a mesma coisa, né? Então, Isso. a gente vê muito atualmente na internet coisas tipo, olha, foi o desenvolvedor do método X. E no fundo, o método X é uma coisa que a pessoa faz, que não está descrita, que não tem nenhuma comprovação, que não tem nada. E quando a gente fala na integração sensorial de áreas, de fato é um processo que foi desenvolvido por quem escreveu esse processo, ou seja, talvez seja a pessoa mais importante no mundo nessa área, e que foi a base para todo um processo que precisa de uma certificação, que precisa de toda uma habilitação para isso. Então, de fato, quem tem essa certificação, de alguma forma, é o primeiro passo, eu acho que para quem está buscando isso, né? Isso, e é um método que tem evidência científica, né? Foi Exato. levantado, já comprovada a evidência científica. Ótimo. Bom, e para falar especificamente, então, na abordagem preconizada na integração sensorial de Aires, então você já colocou aqui que ela se baseia em três sistemas sensoriais que são centrais na teoria aí de integração sensorial, que é o tátil, o vestibular e o proprioceptivo, né? Isso, O isso. sistema tátil é mais fácil de compreender, acho que você já discutiu bastante aqui, tá? Acho que não precisa entrar muito nisso. Queria entender um pouco melhor os outros. Primeiramente, sistema vestibular, né? O que é o sistema vestibular e como é que a integração de Aires atua com o sistema vestibular? Uhum. O sistema vestibular, ele é base para várias aquisições e habilidades que a gente vai ter ao longo da vida, né? O sistema vestibular, ele está ligado aos movimentos, à coordenação dos movimentos de cabeça, tronco, olhos, né? Na hora que a gente faz a direção da nossa cabeça, quem dirige, quem diz, vai para esse lado, vai para o outro, é o sistema vestibular. Né? Então, ele é fundamental para a manutenção da postura, para a manutenção do nosso nível de alerta, por os deslocamentos espaciais que a gente tem no corpo, no ambiente o tempo todo. Né? Então, as transferências posturais, desde que o bebê, bem pequeno, começa a rolar, né? Com 4, 5 meses ele rola, ele passa de barriguinha para cima, barriguinha para baixo. Ali quem ativou, né? Quem buscou seguir o olhar e levar essa cabeça junto, virando o corpo, é o sistema vestibular, né? Então, o sistema vestibular está presente em todas as nossas transferências posturais, está presente nas nossas atividades intelectuais também. Eu preciso dele para leitura, escrita, aprendizado, para manutenção, né, de controle ocular. Então, ele é um sistema muito base para muitas coisas que a gente interage com o meio, né? Ótimo. O Se eu fosse sistema... pegar do ponto de vista médico aí, para entender um pouquinho, quer dizer, o sistema vestibular a gente remete ao vestíbulo, né? O vestíbulo é um órgão sensitivo que está localizado na orelha, né, no ouvido, e que basicamente contém um pouco líquido dentro. Então, quando se muda de posição, esse líquido se mexe, dá essa sensação, essa percepção, né, de posicionamento. Se eu fosse até colocar aqui algumas situações em que isso é claro, não como transtorno, mas na vida prática, se você fechar o olho e virar de cabeça para baixo, você sabe que você está de cabeça para baixo por causa do sistema vestibular. Ou se uma pessoa Exato, que, aquela brincadeira de criança de ficar girando, 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 que você fica tonto, é porque o sistema vestibular ele está dando essa sensação de que você continua exato, girando, exato. né? Então seria E isso. cada sensação vai produzir um comportamento. Né? A gente tem dentro do sistema vestibular estímulos excitatórios e estímulos inibitórios. Né? Isso a gente estuda para saber oferecer para uma criança. Se eu tenho uma criança que ela tem um baixo nível de alerta,
um pobre controle postural, é uma criança mais passiva, mais hipo. Eu preciso aumentar esse nível de alerta para trazê-la para um engajamento na atividade. Então, eu posso me utilizar de atividades vestibulares que são excitatórias, que são as atividades rotatórias, verticais, de pular, de rodar, de atividades mais intensas. Em contrapartida, se eu tenho uma criança que tem um alto nível de alerta, uma criança mais reativa, uma criança mais sensível, eu preciso oferecer para ela estímulos inibitórios, que vão baixar mais esse alerta. Aí já é o estímulo vestibular linear, rítmico, lento, né? Por isso que a gente se balançar numa rede, eu sou do Nordeste, aqui a gente tem rede, né? No Sul já não é tão comum, mas você fazer esse balanço, você pegar um bebê e balançar, você geralmente entra até no estado de sonolência, né? Porque você baixa mais o nível de alerta, você organiza, baixa o nível de excitação e de movimento. Então, é muito importante a gente saber o que cada estímulo, dentro daquele sistema, tem diferentes níveis de estímulos, o que é que eu quero com aquilo. Essa é a diferença de um profissional que sabe da teoria, né? Porque não é balançar por balançar. Qual é a intensidade, o ritmo, a cadência, a direção, a amplitude desse movimento que está sendo, né, ali ofertado. Então, tem uma série de nuances aí dentro de um único estímulo, né? Ótimo. Em relação à propriocepção, o que é a propriocepção? Pronto, a propriocepção é o nosso sistema que nos dá o entendimento da posição do nosso corpo. Por exemplo, agora, sem eu ver, eu sei que eu estou com uma perna sobre a outra cruzada, eu estou com o pé dobrado, eu sei a posição do meu corpo sem eu precisar ver. Porque os receptores proprioceptivos, eles estão nos músculos, nas articulações, nos tendões, eles estão me informando a posição do meu corpo. Então, é um sistema fundamental, principalmente na primeirinha infância, né, com os bebês, junto com o tato, que a gente chama aí o sistema somatosensorial, ele funciona como um grande explorador do ambiente, né? Na hora que o bebê senta, fica de gatinho, engatinha, entra por debaixo, entra por de cima, ele vai aprendendo sobre o corpo dele, sobre o ambiente, através dessa exploração, né? Então, ele sabe que precisa se abaixar para passar debaixo de uma cadeira que ele não vai caber de pé, né? Ele sabe que precisa ficar de pé para alcançar uma coisa, e isso o sistema proprioceptivo está guiando, né? Eu costumo dizer que ele é como um Waze do nosso corpo, né? Como ali um Google Maps do nosso corpo. Ele vai dirigindo os nossos movimentos e vai também ajustando o nível de força e pressão que a gente precisa para colocar em cada interação. Por exemplo, eu vou abrir uma porta, eu sei, o meu sistema proprioceptivo antecipa o quanto de força eu preciso colocar naquela maçaneta para puxar, para empurrar, eu vou abrir uma porta, se ela é mais pesada, se ela é mais leve, né? É o nosso sistema proprioceptivo que organiza e que modula esses ajustes, né? Então, ele é fundamental na nossa interação com o meio e com o nosso próprio corpo nesse meio, né? Nossas ações. Ótimo, voltando para a ortopedia até um pouco, quer dizer, um exemplo que a gente costuma ter, a gente usa muito também a propriocepção dentro da ortopedia, né? Uhum. E aí eu usaria um exemplo do tornozelo, né? Então, normalmente quando você fica de olho fechado num pé só, você está usando a propriocepção para te informar a posição do seu corpo e manter o equilíbrio. Quando você tem uma entorse de tornozelo, por exemplo, você perde um pouco da propriocepção e por isso que você perde equilíbrio, você não consegue mais ficar ali parado de olho fechado com um pé só, porque você não vai conseguir manter o equilíbrio. Até claro que você vai treinando isso para recuperar essa situação. Ou numa criança que está aprendendo a andar, que no começo vai usar a perna aberta, vai ficar olhando para o chão, vendo a posição do pé, de repente ela anda sem saber que está andando, né? Quer dizer, porque ela tem a propriocepção e está usando isso para poder... Tá. A propriocepção é um sistema de muito base, né? É a base da nossa consciência corporal. E a consciência corporal é esse conhecimento de si, né? Do meu corpo, das minhas possibilidades, das minhas ações,
que é fundamental para uma interação adaptativa e de sucesso com todo o meio ambiente. Então, assim, esse tripé de tato, propriocepção e vestibular está muito presente dentro da intervenção, através de ofertar para a criança oportunidades ativas com esses sistemas, né? Não é uma terapia passiva. Eu não sento a criança e balanço ela, né? Eu não fico fazendo co-contração ou só pressão dentro das articulações para produzir essa propriocepção passiva, né? Eu engajo a criança em atividades que aí eu tenho que me utilizar do lúdico, da motivação intrínseca, do interesse da criança, para que ela imprima essas sensações dentro desse contexto que a gente vai ajudando a criar, né? E aí ela vai utilizando o próprio corpo para criar e para melhorar o repertório dessas informações. É assim, a grosso modo, que funciona a intervenção. Legal. E aí o importante dentro disso que você colocou é que você fala, eu não vou fazer a criança balançar passivamente, por exemplo. Isso tem uma justificativa para isso. Basicamente, que justificativa é essa? A base da terapia de integração sensorial, ela é tem comprovação científica, né? Ou seja, as pessoas fizeram esses tipos de teste, talvez tenham colocado aquela criança para fazer um balanço passivo, ou fazer outras formas de se balançar, avaliou o resultado com um número maior de pessoas, ou seja, uma base científica que chegou a isso, né? E o que a gente precisa chamar a atenção, que você já falou previamente, é que a integração sensorial de áreas é onde existe maior comprovação científica, ou seja, não são abordagens baseadas no que você pensa ou no que alguém acha, mas em diversos estudos que foram feitos avaliando como é que funciona a questão sensorial no paciente com autismo, né? Isso, exatamente, né? Então, assim, a melhor maneira de eu transferir a eficácia do uso dessas informações para o cotidiano da criança é oportunizando que ela faça isso dentro de um ambiente planejado e estruturado para essa demanda dela, né? Então, por que a gente não acredita numa intervenção passiva? Porque a terapia ocupacional olha para o produto final, para o desempenho ocupacional, para a autonomia, né? Então, eu quero que essa criança seja capaz de abrir a própria bolsa, guardar o material dela, de se vestir, de se alimentar, de tomar um banho, de brincar com os colegas de forma adequada. Então, ela vai precisar desse ajuste sobre ela. Na hora que ela está lá na vida real dela, não tem a terapeuta fazendo isso de forma passiva, né, para ele. Então, dentro do nosso setting terapêutico, essa criança fazer essa interação com as atividades de forma mais ativa, isso é muito importante, né? Então, na hora que ela precisa puxar, pensar em ideias de como é que eu vou jogar essas bolas dentro de um cesto, sem cair desse balanço, chegando perto. Então, ela pensa também como é que o corpo dela pode fazer para se movimentar naquele balanço, onde é que ela se puxa, onde é que ela se segura, né? Então, eu vou dando a oportunidade dela construir uma melhor consciência corporal e melhor relação com o meio, para que ela transfira esse aprendizado para as tarefas do cotidiano dela, que é o nosso grande objetivo final, né? Eu sou terapeuta ocupacional, eu não sou integradora sensorial, né? Eu me utilizo de um método, mas o meu objetivo final é colocar essa criança, né, no melhor desempenho ocupacional, na autonomia, na independência, na funcionalidade, dentro das condições dela. Ótimo. Então vamos pegar essa. Bom, primeira coisa, quando a gente fala em transtorno de espectro autista, os problemas sensoriais eles são muito comuns, mas eles não são um critério obrigatório, vamos dizer assim, né, para o diagnóstico do TEA. Ou seja, você pode ter ou não ter os distúrbios de integração sensorial presentes.
Eles hoje, o DSM-5, o último DSM-5, ele já traz problemas de modulação dentro de um dos critérios. É um dos critérios, mas não é um critério obrigatório. Não é um critério obrigatório, mas tá. ele é um critério né, que soma ali ao diagnóstico. Ótimo. E aí, mas a gente também tem, né, assim, um parêntese, a gente tem hoje também muitas crianças que não têm diagnósticos de base e que elas têm puramente um diagnóstico de transtorno do processamento sensorial ou disfunção da integração sensorial. Esses dois termos, eles são sinônimos, né? TPS e DIS. O termo transtorno do processamento sensorial ficou mais conhecido, foi o que se usou há muito tempo, mas hoje o nome disfunção de integração sensorial, ele acaba por nomear melhor o impacto disso, que é a disfunção, né? Que é uma função ali afetada, uma funcionalidade afetada. Então, acaba se usando mais esse termo hoje. Ótimo. E aí a criança pode ter exclusivamente esse diagnóstico, sem ter nada de base. Sem ter o TEA, vamos dizer assim. Sim. Tá. Não, acho que isso é importante, porque no fundo, tudo que foi discutido aqui é válido também para essas pessoas, ela só não vai ter o TEA, não vai ter outras abordagens, porque obviamente a integração sensorial de áreas é uma parte do tratamento, no caso do TEA, né? Quer dizer, tem diversas outras abordagens que precisam ser feitas de forma simultâneas, né? Agora, é um problema muito comum no TEA, quer dizer, acho que grande parte dos pacientes precisam desse tipo de abordagem, né? E muitas vezes eles têm uma série de problemas. Então, um pode ter um problema mais tátil, o outro pode ter um problema mais no interoceptivo, o outro pode ter um problema mais no sistema vestibular, né? Como é que você conduz essa avaliação inicial? Aquela paciente que chegou para você, vem encaminhado do neuropediatra, transtorno de espectro autismo, precisa fazer a integração sensorial. Como é que é a sua primeira abordagem nesses pacientes? Essa abordagem, ela é bem assim, de cima para baixo. Eu não vou começar investigando os sistemas, eu começo lá em cima da pirâmide. Quais são as queixas funcionais? O que é que está difícil no dia a dia dessa criança? A gente sempre atua em cima das queixas funcionais, né? Olha, tomar banho, na escola ele não interage com os amigos, eu tenho muita dificuldade na alimentação, eu quero saber dentro do cotidiano. E aí eu vou descendo esses andares da pirâmide pensando, bom, quais são as habilidades que essa criança precisa para comer, para estar na escola, para se vestir, né? E aí eu vejo quais são os sistemas que são base e que podem estar impactando essas habilidades, consequentemente, essas tarefas do cotidiano dela, né? Então, a avaliação começa por uma anamnese muito detalhada de toda a rotina dinâmica e histórico da criança e demandas, queixas que a família traz. Aí a gente passa por encontros de observação não estruturada, que eu vou observar o funcionamento da criança, né, no ambiente, controle postural, motricidade, coordenação motora bilateral, essas habilidades, né, essas capacidades, como é que elas se desempenham no ambiente. A gente se utiliza também de alguns protocolos estruturados, questionários ligados aos sistemas sensoriais. A gente tem o SPM, que é a medida de processamento sensorial, tem o perfil sensorial, e a gente tem avaliações também, né, que são padrão ouro referência, o EASY, o SOSI, né, são avaliações protocoladas que vão trazer resultados mais precisos da leitura e da avaliação desses sistemas, né? Então, funciona assim, com uma parte muito importante de anamnese e de histórico, avaliação e observação não estruturadas e protocolos estruturados. Depois disso tudo junto, né, a gente faz ali um raciocínio clínico para entender quais são as principais dificuldades, que tipo de oferta essa criança vai se beneficiar e sempre olhando para os objetivos funcionais, né? Eu quero que ela alcance aquela queixa que a família me trouxe, né? Inicialmente. Não é melhorar o sistema sensorial, eu quero melhorar a escovação do dente,
Eu não quero melhorar o sistema tátil sozinho, entendeu? Então, assim, o nosso foco está sempre no produto final que essa integração desses sistemas vai proporcionar para a criança. Ótimo. Bom, então é uma terapia que vai depender um pouco aí de quais são as queixas do paciente, você vai tratando isso, mas você costuma ter substituições, ou seja, olha, primeiro você identificou as prioridades ali, como escovar o dente, melhorar o padrão da alimentação, melhorar o equilíbrio, e aí você trabalha isso, aí depois fala, bom, agora tem outras coisas para trabalhar e vai sendo uma coisa quase que contínua, ou é uma coisa mais pontual, não se fala, olha, você chega lá para resolver um problema, faz ali durante 2 meses um trabalho para aquilo e aí, em princípio, está acabado o tratamento, pelo menos naquele momento. Uhum. Olha, doutor João, esse é um grande desafio, tanto da clínica privada e principalmente da clínica pública, né? É a alta, né? Processo de alta. A gente, dentro desses objetivos que eu lhe falei, eu costumo trabalhar elegendo as principais demandas que essa família está trazendo no momento, 3 a 4 demandas principais. E aí eu desmembro em objetivos de curto, médio e longo prazo, né, dentro daquele desafio. E mais ou menos semestralmente a gente se reúne com os pais, né, e reavalia essas questões. E o objetivo é ter o mínimo de queixas funcionais ou ter, na verdade, o desenvolvimento de boas estratégias para lidar com isso, que é o principal, né? A gente sabe que dentro de alguns diagnósticos, como no TEA, a gente não vai zerar demandas, né? A gente vai ter que se fortalecer em estratégias e ajustes no cotidiano para tornar essas demandas, né, mais fáceis, mais funcionais para a criança e principalmente para os cuidadores, né, para quem está ao redor. Então, eu acredito muito em um trabalho em conjunto com a família. Isso fica muito claro para que a família não tenha uma expectativa de uma intervenção que vai zerar todas as questões, né? E essas questões sensoriais, elas, como eu falei no início, assim, elas são únicas e próprias. Se a gente for avaliar nós mesmos, né? Nós temos nossas preferências sensoriais, o nosso funcionamento sensorial. Tem pessoas que, ao andar de carro, enjoam, tem um sistema vestibular mais sensível, tem pessoas que já gostam mais desse movimento, né, de se movimentar, de não ter essa sensibilidade. Então, isso muda, isso não muda, né? Isso é um funcionamento ali sensorial, neurológico que a gente traz de base. Só que no nosso dia a dia, a gente desenvolve o quê? Estratégias para lidar com isso, né? Por exemplo, se a gente chega no final do dia que você foi para uma festa, um shopping, uma palestra, e tinha muita luz, muita gente falando, muito movimento, muitas pessoas, e você estava com uma roupa um pouco incômoda, que estava te pinicando, né? Você chega numa sobrecarga sensorial, mas você tem recursos e estratégias para lidar, para se regular, né? Para conseguir ali segurar. Uma criança dentro do espectro do autismo, a grande dificuldade é que, além dela ter uma sensibilidade maior para tudo isso, ela tem um sistema de inibição mais precário, né? De conseguir inibir e de se regular diante, né, dessa sobrecarga. Então, a gente vê que nós vamos sentir do mesmo jeito, só que a gente tem melhores recursos de estratégia. E o que a gente precisa desenvolver é isso, né? Na criança e nas famílias. Então, existem... Por exemplo, se uma criança dessa vai para um ambiente que é muito barulhento, ela pode usar um abafador, né? Ela pode usar pausas dentro dessas, um tempo mais reduzido dentro dessa exposição. Então, assim, a família também vai entendendo como é que funciona melhor para aquela criança, né? Dentro aí de um ajuste, para que não chegue nos níveis de desregulação, desorganização sensorial, né? Então, é uma intervenção muito individualizada, né? Não tem realmente assim, um protocolo fixo para todas as crianças, porque cada demanda, cada família é única. Ótimo.
Raquel, eu acho que deu para entender bem aí o que, que é a integração sensorial, como é que ela atua, seja no TEA, seja em outras situações, ou até como um problema isolado, né? E um pouco como é que é essa abordagem, né? Então, queria te agradecer mais uma vez a sua disponibilidade e contar com você aqui em outras discussões. Foi um prazer falar, né, desse universo que é a integração sensorial. É muito apaixonante quando a gente começa a estudar e atuar, porque a gente vê que o mundo é sensorial, né? A gente está envolvido de informações sensoriais e entender como isso se processa e se integra é muito interessante mesmo. Eu agradeço mais uma vez o convite, a confiança e a parceria e estou à disposição para mais debates. Obrigado mais uma vez, Raquel.